da minha cidade, assim, do centro, sei lá, se recebe 1.000 pessoas por dia que entram dentro dessa loja e olham os produtos diariamente, sabe? Eu acho muito incrível o que dá para fazer, assim, hoje, sabe? Eu concordo total com o que você diz, porque a gente tem uma ansiedade. Eu sou professora já há bastante tempo, sou arte educadora, e eu percebo, adoro olhar o ser humano, assim, é meu grande objeto de pesquisa, assim como o seu também, não deixa de ser. E de alguma forma eu percebo que estou inserida nesse grupo também, mas que nós estamos muito ansiosos. E essa ansiedade, ela se reflete nessa ânsia mesmo de busca pelos números, e a gente não perde a noção de como esses números eles são uma pessoa, o quanto uma pessoa é impactante. A gente olha, sei lá, 50 curtidas, 20 curtidas e a gente fica frustradíssimo, né? Nossa, só 20 curtidas. Coloca 20 pessoas numa sala para você ver um caos. Coloca Não, 20 pensa, pessoas para 20 discutir pessoas um dizendo assim pra assunto. ti, numa sala assim, tipo, 20 pessoas dizendo, bah, que legal, cara, sabe? Tipo, 20 pessoas te elogiando, saca? Não, coloca 20 pessoas. Para um artista, coloca 20 pessoas te consumindo, tendo contato com a sua arte semanalmente, mensalmente. Curtindo você, compartilhando com você o seu processo. Gente, a gente parece que o artista sempre compartilhou o processo. Parece que o profissional criativo sempre compartilhou o processo. Mas ser uma pessoa criativa nos anos 90, que também sou essa pessoa criativa dos anos 90, que a única pessoa que você tem para compartilhar é seu irmão mais novo, e se você tem um irmão, seu primo, é aquela viagem de julho que você se reúne com a família e é o único momento que você pode, tipo, compartilhar uma loucura sua, e de repente você consegue se encontrar com pares de outros lugares. Eu tô em São Paulo, capital, você tá lá em outra ponta do nosso país, em Passo Fundo, e a gente está se conectando agora para falar de coisas tão específicas, de RPG, de arte, de filosofia, de quadrinhos, que assim, a nossa família, olha, não tá muito afim de ouvir. E não é porque eles não nos amam, assim. A gente tem uma questão como artista, como profissional criativo, que a gente acha, assim, que, poxa, ninguém me quer, ninguém me ama, mas porque há uma carência mesmo, porque a gente quer produzir para alguém ver, né? Minimamente, assim. Ninguém, a gente passa, a gente é tão carente, mas tão carente, chega um momento que a gente só quer que a pessoa consuma e nem quer ganhar grana com isso. O que eu acho o grande ponto que a gente precisa quebrar, assim, pensa, entre amar fazer arte e qualquer coisa criativa e o ponto de virada que é usar isso como sua profissão. E a gente quebrar esse lugar. É delicioso quando alguém consome você, ou as suas ideias, ou aquilo que você produz. Mas o ponto de virada, que você olha para o seu tempo, para a sua produção, e alguém paga por isso, precisa existir. A gente não pode produzir só por prazer e É, aplausos, né? E aí, é. como que você consegue virar profissão dentro desse pensamento todo? Assim, o que virou como profissão? Tá, então, daí, quando eu fui pra faculdade, eu entrei numa época ótima, assim, na filosofia, que a situação política do país estava melhor, assim, para quem, uma pessoa como eu, poder fazer uma faculdade, sabe? Então eu entrei, eu não pagava nada para cursar filosofia e recebi uma bolsa de R$ 950 para estudar. Então eu consegui passar os 4 anos da minha faculdade sem precisar trabalhar, né? Me dedicando só à filosofia. Só que eu não consegui me formar nos 4 anos de bolsa. Eu precisei de mais 2 anos, né? Eu precisei repetir umas cadeiras e tudo mais. E porque eu realmente tinha uma dificuldade, assim, né? Tipo, eu me formei numa escola pública, daí tu chega lá e te dão um canto para ler, sabe? Tipo, a coisa mais complexa que eu tinha lido na vida, assim, sei lá, tinha sido Harry Potter, sabe? Tipo,
E não que Harry Potter seja Harry assim, Potter é glória, mas, difícil tipo pra assim, ler, você não mas tipo assim, coloca tão. E tá pau a pau com Cut, por que não? Se for, é porque pra claro, não, você você já mas tava em questão imerso de, naquele tipo, mundo. em questão de interpretação de texto, assim, para mim era muito difícil, sabe? Foi muito difícil. Então eu reprovei algumas cadeiras e precisei de mais 2 anos, né? E aí, nesses 2 anos, eu não tinha bolsa. Aí eu trabalhei numa escola, eu trabalhei numa loja de quadrinhos durante boa parte desse tempo, assim. Que daí era uma escola, na verdade, daí eu tava fazendo, lembra que eu te falei que eu fiz um curso de design numa escola? Essa escola Sim, tá. me Ó como as contratou coisas alguns. começam a se ligar, né? Aquilo que a gente faz ali que você fala assim, nunca vou usar. De repente é a chave de virada, né? É o recorte do contador de história, né? Que vai, tipo. Então, aí essa escola que eu fiz o curso me chamou para dar aulas lá. Porque daí, tipo, eles precisavam de um professor de design, e eu comecei a dar aula de Photoshop lá, né? E aí o que acontece é que minhas aulas elas eram muito picadas, assim, então eu dava uma aula das 2 às 3, e daí depois ficava um tempo, sabe? Tinha bastante vácuo, assim. E aí, do lado da minha escola, tinha uma loja de quadrinhos. E aí eu trabalhava comissionado lá, tipo, eu saía da escola e ficava lá na loja de quadrinhos. E aí entrava o pessoal, eu vendia e ganhava uma comissão, sabe? Aí eu me mantive assim. E aí a dona desse lugar, ela disse, por que tu não monta um grupo de RPG e aproveita que tem um lugar? Porque daí o que acontece? Não existia, ou pelo menos não se ouvia falar de mestres que cobravam para mestrar, sabe? Aí a ideia da dona da loja foi falar, tipo, usar o lugar como uma desculpa para eu poder cobrar, sabe? Então eu dizia assim, não, é R$ 10 para jogar para a gente poder utilizar o lugar, sabe? E para fomentar a loja de quadrinhos. Só que essa grana vinha para mim, sabe? E aí depois, quando teve a pandemia e a loja fechou, essa galera ela estava acostumada já, porque o que acontece? Qual que é o grande problema do RPG? O grande problema é que a graça do jogo é tu jogar longos períodos, né? Porque o legal é, tipo, tu pegar um personagem que ele começa lá, ele é um Zé Ninguém, e aí ele vai elaborando a história dele, ele vai ganhando status dentro do mundo, ele vai... Como personagem mesmo, ele vai se desenvolvendo, né? E as histórias entre os... Porque o RPG, ele é formado sempre em grupos, né? Um grupo de jogadores sempre tem um contador de histórias, o mestre, e os jogadores, né? O papel do mestre é criar a história e todos os personagens que existem no universo ali, né? Tu cria os principais, assim, grande parte tu vai improvisar mesmo, assim, né? E aí tu vai contando essa história e os personagens, tipo, os jogadores, quando eles entram na sessão, eles só usam o nome dos personagens dele, né? O máximo possível, assim, é uma imersão mesmo, sabe? Mas bem leiga, assim, eles sabem prévia. Eu tava ouvindo a história do Rio de Janeiro, tal. Se não me engano, ela era uma. Eu não sei se ela era uma funkeira ou tá pra se tornar uma funkeira. Ela é E uma ela vai família. andando, né, vai conhecendo o produtor, que tem a questão dela ser traficante de drogas, já entra uma complexidade. Eles recebem de antemão um resumo desses personagens, Não, porque aí ou são duas coisas diferentes. Esse podcast, que são esses episódios, é um produto de algum jogo que já foi jogado antes. tá. Por partes, então. A gente vai fazer semana que vem a sessão 0 da temporada 4. O que é uma sessão 0? A sessão 0 é quando eu chego para eles e falo assim: a gente vai jogar numa cidade. Por exemplo, agora a nova temporada vai ser Conquista do Velho Oeste, a temática, né? Aí, então eu vou chegar para eles e vou falar assim: a gente vai jogar numa cidade do interior do Rio Grande do Sul em 1930. Essa cidade, ela tem uma via principal por onde tropeiros passam e alguns comerciantes bem tímidos, assim, porque é uma cidadezinha do interior em 1930, existem ao redor dessa estrada. Só que isso está prestes a mudar porque agora um trem está passando por aqui. E junto com o trem vai vir o desenvolvimento, vai vir negócios, vai vir oportunidades. Então agora a cidade vai começar a crescer. E é um clima de oportunidades. E todo mundo está indo para lá porque vai ter grana, né? E ao redor disso existem assentamentos indígenas. E essas populações, às vezes, entram em conflitos. Dentro desse cenário, quem vocês seriam? Você seria um comerciante que vende trem? Você seria algum comerciante que já está ali? Um indígena? Um cara envolvido em magia negra?
Tu vai pensar no personagem dentro desse cenário previamente apresentado. Mas cada jogador tem uma certa liberdade para criar o personagem que eles quiserem, assim. Ah, então ele pode propor dentro desse universo estabelecido as motivações dele para criar dentro dessa história. E você, aí quando o jogo começa, você vai conduzindo esses personagens, colocando pequenos outros conflitos durante a história. É isso? Isso, e daí, no começo, como os personagens não necessariamente se conhecem, né? Nessa história que a gente vai jogar agora, 4 dos personagens decidiram fazer uma família que eles já vão começar juntos, assim. Eles são, dentro desse cenário que eu te contei, eles estão vindo com o trem, eles são imigrantes que vieram da Polônia. Eles estão vindo para cá justamente pela oportunidade, né? Só que eles, lá na outra, eles estão aqui com um nome, eu não lembro o nome que eles decidiram usar ainda, mas eles vieram com um nome para cá, só que na verdade lá na Polônia eles mataram essa família. Então eles são infiltrados, aqui eles são tipo meio que fugitivos de lá, sabe? E ninguém pode saber dessa história, porque senão eles, né, eles são fora da lei, assim. Eles têm esse segredo obscuro. Então, esse segredo obscuro é uma coisa que vai ficar pairando e eles têm que tomar cuidado para não vazar, sabe? Então, conforme os personagens, tipo, toda ação do personagem vai gerar um contraponto no universo, né? Então, tudo que eles fazem, tudo que eles vão fazendo vai tendo consequências. E como a gente joga sempre na mesma cidade, que é a Vila Shell, às vezes um personagem de um grupo encontra personagens de outro grupo, de uma temporada passada. Então, o universo é um universo vivo em construção, que eu apresentei para eles há 2 anos atrás, só que grande parte do universo é criado por eles, né? Porque os personagens mais marcantes sempre são os personagens dos jogadores, né? Porque eu desenvolvo uma superficialidade de personagens, sabe? Porque eu tenho que lidar com 30, 40, 60 personagens diferentes. Então, Numa tipo, mesma sala, numa mesma sessão, você tá lidando, você tá ouvindo. Porque como que funciona? As pessoas se conectam num Zoom, por exemplo, elas vão esses para 60 salas e você vai personagens, falando, como não, que é? esses 60 personagens seriam, no caso, os habitantes do mundo, né? Eles não vão estar sempre todos ao mesmo tempo ali, né? Só que não dá para eu desenvolver uma personalidade tão profunda de cada personagem, porque cada jogador ele desenvolve a fundo o seu personagem, né? Aí eles podem pensar em 1000 motivações para o personagem único deles, né? Os meus personagens eles costumam ser menos marcantes, né? Mas mesmo assim tem muita interação assim de player com um personagem meu que fica marcante. E aí aquele podcast que tu ouviu, que é o produto que a gente tá lançando, ele foi uma temporada passada do podcast, do RPG que a gente estava jogando. E aí, tinham 8 jogadores, cada jogador criou um personagem e a gente está apresentando todos eles. Esse é o da Paloma Poderosa, que é uma funkeira que mora na quebrada, assim, e ela era uma das jogadoras, né? Então a Paloma é a única jogadora. O resto são todos personagens que foram criados para o podcast. E a cena ela é inspirada no jogo, né? Tipo, muitas coisas aconteceram daquela forma. Mas para criar um produto mais dramatizado, assim, a gente acabou adicionando vários outros personagens que entende? Então, tipo, o RPG ele é o substrato, depois a gente transforma isso para um produto mais tipo palatável mesmo, sabe? É diferente tipo do que o Jovem Nerd faz, por exemplo, que eles gravam eles jogando e daí ele dá um produto final que é o jogo mesmo, né? No nosso podcast a gente traz histórias inspiradas no que aconteceram na mesa. E aí a gente faz a dublagem dos personagens, né? A gente tem uma diretora de dublagem, que é a Roxy Santana. Ela trabalha como dubladora mesmo, né? E aí ela dirige a gente tipo, tá sendo incrível, assim, produzir esse podcast baseado em RPG. Com roteiro, no caso, neste caso específico. Nesse caso, o podcast ele tem roteiro, né? Interessante, muito, porque assim, no teatro, eu não sei se você já fez aulas de teatro ou já vivenciou, porque no teatro a gente chamaria isso de jogos dramáticos, a gente chama de jogo dramático aquilo que não tem plateia. Tanto que segunda-feira eu dei uma aula e aí eu cheguei na sala e falei assim, olha, é o seguinte, vocês são um grupo de estudantes, fazem parte de
um grupo secreto de movimento estudantil e vocês precisam se reunir hoje à noite num calabouço secreto para decidir qual é a revolução. E aí eles começaram a jogar. Aí ao final do jogo, lá que demorou 1 hora, né? Que aí para isso a gente utiliza para a construção de um personagem para depois definir um texto. Aí um dos alunos chegou e falou: Pro, isso é RPG. Aí eu, isso é RPG? E aí ele falou: é RPG, porque